Meus irmãos, a graça e a paz, uma boa noite para todos. Nós estamos mais uma vez juntos, com muita alegria, porque é sempre bom poder a gente ir juntos, compartilhar a palavra de Deus, poder, junto com vocês, aprenderem um pouco mais da palavra do Senhor, e assim enriquecer a alma, o espírito, porque é isso que vai subir. Como já falamos aqui, carne e sangue não herdam um reino. Então é importante que a gente possa alimentar cada vez mais nosso espírito, nossa alma, com a palavra de Deus, o pão da vida, Jesus, o nosso Salvador. Não se esqueçam de compartilhar a palavra, amém, de poder levar a mensagem a outras pessoas. Você pode fazer isso de forma vocal, você presente com ela, mas através da mídia, você pode também clicar e enviar para um parente, para um amigo, pessoas do seu convívio, o que é muito importante. Você vai estar também assim evangelizando as pessoas. Então compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal. Nós temos um canal e temos também uma página lá no Facebook. Enfim, é importante que você tenha essas informações e assim você possa, junto conosco, caminhar nesse propósito de levar a palavra de Deus às pessoas. Tá bom? Vamos falar hoje sobre a igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse. Abra a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12, tá bom? Que diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe um maná escondido, bem como uma pedrinha branca, a qual essa pedrinha escrito o novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, obrigado pela graça, pelo amor e a misericórdia. Obrigado por poder estar juntos e assim poder compartilhar da Tua palavra. Ó Pai, se alimentar, ó Deus, com o pão da vida, a qual o Senhor nos concede, Pai. Nós oramos, nós, a Tua igreja, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá então, igreja, amém, em Pérgamo. É isso? As cartas foram endereçadas às igrejas, são 7 igrejas. Então Jesus ele vai estar olhando a igreja, ele olha a igreja profundamente. Isso é importante, porque Jesus não olha apenas o externo, ele olha o interior, entendeu? Ele tem essa capacidade de ver o que está no oculto, no secreto do coração humano, sabendo qual é a verdadeira motivação, amém, do homem, da mulher, amém, que se dizem ser realmente servas e servos do Senhor, amém. Então eu queria aqui entrar primeiro na particularidade dessa cidade, Pérgamo, uma igreja, uma cidade importante, como também era Éfeso, como também foi Esmirna, mas aqui a gente vê que tem algumas coisas que o texto vai dizer aqui e que é muito importante a gente pontuar isso, porque Jesus está vendo lá as coisas e está informando a igreja para que essa fique atenta com o que ele está vendo lá e não venha praticar aquilo que ele está vendo, porque ele vê, entendeu? E quando vê, ele dá uma instrução, ele dá uma repreensão. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, entendeu? E aí ele vai e relata o que ele tem contra aquela igreja, ou seja, o que ele está reprovando nela. E olha que importante, quando Deus vê através do Filho Jesus e reprova,
ele está dando também uma oportunidade de fazer o que? Retorno, né? De praticar o arrependimento. Porque enquanto a vida há oportunidade e chance. Então quando Jesus olha para você, para mim, e Ele fala com você, às vezes através do pastor, através de alguém que Deus coloca no teu caminho, é porque Ele está vendo em você um erro e Ele quer corrigir esse erro. Então isso é muito importante, tá bom? Pérgamo, irmão, era uma cidade, né, a qual Pérgamo era a capital do Império Romano na Ásia Menor. Então era uma cidade muito importante. Pérgamo também ela competiu com Éfeso e venceu, e teve o privilégio de erguer o primeiro altar que prestava culto e adoração a César, ao imperador. Entendeu? Então essa cidade, ela tinha uma particularidade. Ela foi a primeira a erguer um altar, um templo, para adorar César, o imperador, adorar um homem. É isso, prestar adoração e culto a ela. Também essa cidade, Pérgamo, tinha vários templos de adoração espalhados no entorno dela, né? Na constituição geográfica dela. Ou seja, era uma cidade onde tinha vários segmentos de adoração, né? A ídolos, a deuses. Então ela tem aqui essa particularidade. Então ela tinha uma grande variedade, amém, de adoração, né, de idolatria, de prestar culto a homem, de prestar culto a entidades. Então você vai ver que nós vamos chegar num ponto daquele ensino que vai falar que essa cidade, ela é onde habita Satanás, e também está lá o trono de Satanás. Como você entende isso? Pelo contexto que já estou passando para você aqui na introdução, de como era, né, o modo de vida desta cidade. Então ele vem trazer para a gente essa informação. Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casado. Ou seja, você já vê que esse termo, esse nome já é bem sugestivo pelo aquilo que acontece na cidade. Ou seja, a cidade, ela contraía matrimônio com práticas totalmente contrárias à de Deus. Ela era aliançada, ela tinha matrimônio, ela era casada com idolatria, com prostituição, né, com religião focada em comércio. Então esse era o contexto dessa cidade, né? Havia ali todo esse contexto. Em Pérgamo, amém, havia uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. Como a gente vê o histórico das igrejas aqui, as 7, sempre há um contexto de grande perseguição, como já falamos. Era a época, amém, dos imperadores, é isso? Aqui no caso, Domiciano também. O primeiro grande imperador que perseguiu a igreja foi Nero. Então, aqui está na época de João, ele está mandando as cartas. E aqui, então, nessa cidade havia uma igreja muito perseguida, a qual desta igreja também tinha um pastor, um líder, um sacerdote, chamado Antipas. Vamos também desenvolver mais aqui sobre o nome dele, quem foi Antipas. Porque ele é citado aqui na passagem? Porque ele era o pastor desta igreja, era aquele que era responsável, não é isso? Em cuidar dessa igreja. E o Antipas, o pastor da igreja Antipas, ele era também um discípulo de João, é isso? Como também foi, né, nós falamos sobre ele, agora me foge o nome na igreja de Esmirna, nós citamos ele aqui, me foge agora o nome, mas depois eu lembro e informo os irmãos, amém? Então ele era o pastor da igreja Antipas, né, que tinha todo esse cuidado aqui, tanto é que aqui é citado, né, ao anjo da igreja em Pérgamo, né, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha aqui uma outra característica importante. Ele vai dizer aqui que alguém que está à frente desta igreja, alguém que é o fundador da igreja, ele tem uma característica muito importante. Ele tem sobre ele a espada de 2 gumes. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Ou seja, ele tem uma palavra
amém? Que é penetrante, que é cortante, é uma palavra que tem capacidade de ir no profundo. Eu quero até ler com vocês, a gente reforçar essa ideia para poder desenvolver melhor ela. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, ó: considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração do homem. Olha que interessante aqui, que o texto referido diz assim, ó: julga as reflexões internas e a intenção do coração. Reflexões internas e intenção do coração. Então, o que acontece? A palavra de Deus, o próprio Deus, que é a palavra dele, o verbo encarnado Jesus, ele tem nele a condição plena, amém, de olhar para o ser humano e não olhar apenas a parte externa. Ele consegue discernir, ele consegue entender qual é a real motivação da pessoa quando vai fazer algo. Ele tem essa capacidade. Ele consegue separar, ele consegue discernir, ele vai no profundo. Tal pessoa está fazendo tal coisa e parece ser até uma coisa bonita. E por fazer isso até chama a atenção de algumas pessoas. E desperta a atenção de algumas pessoas que às vezes não conseguem ter o entendimento do que se passa lá no íntimo daquela pessoa que está fazendo tal coisa. Mas Jesus, ele tem essa capacidade de olhar o íntimo. Quando olhavam para os fariseus ensinando nas ruas de Judá, Jerusalém, as pessoas tinham neles uma referência, não tinham? Homens bem vestidos, falavam bem, tinham boa oratória, tinham muito conhecimento das Escrituras, eram escribas, eram mestres da lei e falavam com autoridade, com conhecimento, de maneira que as pessoas que olhavam para eles tinham como alguém realmente que era uma referência. Mas quando Jesus se depara com eles, ouve as palavras deles e Jesus faz uma avaliação deles. Vocês falam com a boca muito bonito, mas o seu coração está longe de Deus. Vocês são como túmulos caiados, bonitos, por fora, mas o interior é podre. Então, quando ele fala aqui, espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo o quê? Que a palavra dele, o conhecimento dele, julga a real, a verdadeira intenção que está no mais secreto, no mais íntimo do coração. O próprio Samuel, nós sabemos isso no texto, que foi separar o rei para Israel. O texto diz lá que o próprio profeta Samuel olhou os filhos e analisou segundo aquilo que ele tinha, o conhecimento dele. Ele tinha boa intenção, mas na medida que ele ia apontando o rei e mostrando o rei, o que acontecia? Não era rei. Porque Deus não olha o externo, Deus olha o coração. É o que Jesus está dizendo aqui. Aqui o texto que a gente lê, a espada afiada de 2 gumes, é exatamente isso. É a única palavra que é capaz de olhar o mais secreto, o mais escondido. Ele faz a separação de junta e medula, amém? Ele faz a separação entre alma e espírito, ele consegue, ele vai... Para exemplificar bem isso, é como você faz uma mistura, você pega um copo com água, não é isso? E você vai e coloca açúcar e mexe. Você mexeu bem aquele conteúdo, água com açúcar, você mexeu bem. Você mexeu bem e a tendência é ficar um pouco de açúcar no fundo, não é isso? Você mexe até que não fique, depois que você mexeu bem, você ainda tira desse recipiente e coloca em outro recipiente, para que não fique nem um grão de açúcar no fundo visível. E aí Jesus consegue pegar esse líquido e separar a água do açúcar. Essa é a palavra dele. Ele consegue olhar aquilo que homem nenhum consegue olhar.
A palavra dele, irmãos, ainda reforçando esse pensamento, é mais ou menos assim. Ele entra no cinza e consegue separar o preto do branco. Porque a junção do preto e branco faz cinza, cinzento, obscuro. Uma cor obscura, uma cor que não traz transparência. Ele consegue, a palavra dele entra no cinza e consegue separar do cinza o que é preto e o que é branco. A palavra de Deus, espada de dois gumes, ela entra onde tem trevas e faz com que a luz resplandeça. E tudo que está oculto, escuro, é trazido à luz clara. Para que assim possa haver, de fato, a perspectiva de cura e de uma vida plena, através do julgamento dele, através da sua palavra. Ele mesmo disse, eu não julgo a ninguém. A palavra que eu vos digo, esta julga vocês. Porque a palavra dele é reta. É como diz aqui o texto, Ela é como espada de dois gumes, que julga a intenção, o secreto e o oculto do homem, e entra no mais profundo dele. Essa é a palavra dele, irmão. Essa é a palavra. Isso é tão forte que eu quero ler um texto com você, ainda reforçando esse pensamento, para você ver como que Jesus consegue ver coisas, mesmo quando nós mesmos não conseguimos ver. E falamos com uma intenção até pura às vezes, mas o diabo consegue entrar, o Satanás, o adversário consegue entrar, e às vezes trazer uma palavra que parece boa para nós, mas que causa um dano terrível. Vamos lá comigo rapidamente, abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, vamos ler do 21 até o 23. Mateus 16, 21, 23 diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A palavra de Deus aqui está mostrando para a gente, sabe o que, irmãos? Que quando Pedro fala, o que sai da boca dele, a intenção dele é boa. A palavra dele não parece ser ruim, porque ele está demonstrando um zelo e um amor por Jesus, dizendo que ele não deseja que tal coisa venha acontecer com o seu mestre, que ele venha a ser morto, que ele venha a ser crucificado. Ele está dizendo isso. Jesus, que tem a palavra do poder, e consegue discernir as palavras mais profundo, ele discerne que as palavras que saíram da boca de Pedro não eram da parte de Deus, era da parte do diabo. Então ele nem se refere a Pedro, ele se refere ao próprio Satanás, e fala assim: arreda-te de mim, Satanás, que quer dizer adversário. A palavra Satanás é adversário, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Irmãos, quando o texto vem aqui falar para a gente, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, essa palavra, é exatamente essa, que ele entra nas igrejas, nas 7 igrejas que representam o todo, e ele começa a andar pela igreja, porque ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, e ele começa a ver o que está acontecendo. Ele começa a entender o que está acontecendo, para poder instruir a igreja e ensinar a igreja. Vamos à frente? Versículo 13.
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde está Satanás. Olha que interessante, irmão. Ele fala aqui que esse lugar onde ele está e a igreja está, é um lugar onde tem um altar de Satanás, é isso? E onde ele habita. Ou seja, é um lugar onde ele é familiar. É um lugar onde ele se sente muito à vontade. É um lugar onde ele percebe que todas as práticas que acontecem em todos os contextos ali daquela época é favorável, é aliançada, tem matrimônio, é casada, o termo pregam quer dizer isso, é casada com tudo aquilo que Satanás de fato quer. E ele consegue ter esse feedback, esse retorno da cidade, porque a cidade ela já é conhecida pela idolatria, pelas práticas erradas, pela prostituição, porque idolatria, culto a deuses, a entidades, com prostituição, amém? Estão ligados. Você vai ver que nós vamos falar de Balaão aqui, que vai entrar também nesse assunto, um pouco mais profundo. Mas esse é um trono de Satanás que está ali. Idolatria, prostituição, comércio de fé, ganho ilícito por meio de falsa adoração. Então ele está vendo que todo esse contexto aqui, por isso que ele vai dizer aqui, que esse lugar aqui é um lugar onde está o quê? O trono de Satanás. Não é isso? No contexto histórico, na tradição cristã, eles colocam 3 questões aqui que ainda envolvem essa questão por chamar de trono e lugar onde habita Satanás. Primeira questão aqui é que nessa cidade havia um templo enorme erigido ao deus Zeus, que era o deus deles naquela época. É isso? Também havia lá um templo de adoração a César, como eu falei na introdução. Essa cidade ganhou, numa competição com Éfeso, o direito, o privilégio de erguer o primeiro templo de adoração a César, ao imperador. Ou seja, ela saiu na frente. Em que sentido? Idolatria, adoração, adorar um homem como se fosse Deus, como o imperador queria ser adorado, a razão pela qual as igrejas aqui, todas elas eram muito perseguidas, porque não se submetiam a tal prática. Aqui diz isso. E também aqui o terceiro ponto é que havia também uma adoração a um deus lá da época chamado Deus Esculápio, que era o deus da cura. Então muitas pessoas iam a esse Deus para receber cura. Tanto é que se você observar o símbolo da medicina, é uma haste com uma serpente em volta. Aquele ali é um símbolo do Esculápio, que é chamado Deus da cura. E a cidade tinha essas características. Por isso que o texto vai dizer aqui para nós, com base em todo o contexto da época, que a cidade era o lugar onde habita Satanás e é onde está lá o seu trono. Volta para o texto, vamos continuar lendo aqui. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Olha que interessante ainda aqui nesse versículo. Conserva o meu nome. Ou seja, tem no coração. Continua firme no meu nome. Conserva o meu nome. Não negaste a fé. Em meio a todo esse contexto de perseguição, de luta, de oposição, como falamos anteriormente, confiscar os bens, matar as pessoas, que é o contexto aqui ainda. Eles que faziam o quê? Eles se mantinham com o nome conservado na mente, e eles guardavam a fé. Aí vai colocar aqui, mesmo nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha. Por que ele vai citar esse nome aqui? Porque esse Antipas, ele era o pastor desta igreja, é isso? E esse Antipas, ele havia sido preso uma vez pelo império. Ele foi preso. Possivelmente,
judiado, machucado, agredido e solto. Foi preso segunda vez, e na segunda vez ele continuou firme, professando a fé em Jesus e negando a adoração ao imperador, como foi Policarpo. Lembrei o nome do pastor da igreja de Esmirna, Policarpo, que eu citei, que não lembrava o nome. Lembrei agora, Policarpo, como foi também torturado. Este Antipas, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, ele foi levado até o altar de uma deusa aqui, uma deusa Artemis, era o nome da deusa, templo de Artemis. Ele foi colocado lá, é isso? Pegaram um touro, eles tinham uma maneira, um touro fervente em fogo, jogaram Antipas dentro desse touro, e ele morreu ali fervido, assado, torrado, diante de todas as pessoas ali, vendo. E a igreja tinha essas informações, tinha essa experiência com o seu próprio pastor, mas Jesus vai falar aqui, ó, e vocês ainda no dia de Antipas, que viram o que houve com ele, ainda guardam, conservam o meu nome e ainda continuam guardando a minha fé. Aqui, por isso que cita esse Antipas, porque aconteceu com ele tal fato, tal martírio que houve com ele. O que faz lembrar a gente, né, quando foi levado para a fornalha, não é isso? Mas é exatamente o contexto parecido. Quando foi levado para a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é isso? E estava lá os três andando no meio do fogo, da fornalha, e aí tinha o que? Um quarto homem andando, que preservaram aqueles jovens e eles não morreram. Aqui foi diferente. Aqui Deus permitiu que ele fosse torrado, consumido em chamas, dentro de um touro, como se fosse se você ver, puxar o desenho na internet, você vai ver como se fosse um caldeirão assim, ó, formando tipo um corpo de um touro, com a face dele na frente, e a pessoa é jogada dentro. O que aconteceu com ele foi isso. E ele foi martirizado. Os meninos foram salvos, os jovens, lá Daniel, mas ele não foi. Ou seja, Deus permitiu que ele sofresse tal martírio, tal consequência. Amém? Dando testemunho. E a igreja, vivendo nesse ambiente, ela continuou firme, ela continuou presente. Tanto é que Jesus vai citar aqui, a questão do testemunho da igreja, que ele diz aqui: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto, entre vós, onde habita Satanás. A palavra Satanás, como eu já falei aqui, irmão, quer dizer adversário. É isso? Então a gente tem que ter foco nisso. O que é um adversário? Ele se opõe a você. Ele se opõe à sua fé. Ou de forma declarada, ou ainda de forma sutil. Mas não importa, ele está se opondo à sua fé. Então nós, igreja, temos que ter muito discernimento. Porque às vezes em palavras não tão declaradas, as pessoas também estão indo contra aquilo que Deus quer. Que é o ensino dele. Nós, irmãos, temos que ter discernimento. Nós somos firmes da fé. Entendeu? Ou com meias palavras, ou com palavras declaradas, ou com perseguição ou sem perseguição, nós temos que nos manter firmes até o fim. Porque o contexto aqui era de tremenda perseguição. O que pode vir a acontecer no futuro. Não estamos livres disso. Mas temos os exemplos de irmãos que passaram por dificuldades, mas continuaram firmes. Versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha o que ele vai dizer aqui. Irmão, o que ele quer nos ensinar aqui é que Jesus está indo na raiz do problema. Porque
Porque você olha hoje o contexto da humanidade, e aí você tem um entendimento. Vamos contextualizar para os dias de hoje. A gente vê várias práticas, não vê? Várias práticas que são contrárias à vontade de Deus e que a Bíblia reprova e que nós também devemos reprovar. Não se compactuar com isso, não ter vínculo com esse tipo de prática. A nossa atitude é essa, entendeu? Não está vinculado com nada, amém, que vá contra a palavra. Porque se vem contra, porque é adversário, é Satanás. Não assim, você não está vendo Satanás uma forma física, um ser vermelho com chifres, você não está vendo isso. Mas ele está agindo ali. Por meio das palavras, por meio das práticas, das atitudes. Como Jesus conseguiu ver em Pedro nas palavras. Assim também é hoje. Quando fala aqui de Balaão, dos Nicolaítas, é exatamente isso. A prática é a mesma. É similar às práticas, mas a raiz do problema é sempre a mesma. Ele foi onde? Ele foi em Balaão. Por que Balaão? Porque Balaão lá atrás, Balaão lá no começo das Escrituras, já demonstra essas práticas aqui, que ainda agem hoje e vão continuar agindo até o futuro, até o fim das coisas. Porque Satanás é o mesmo, continua sendo o mesmo ser, que age da mesma forma. Então ele fala aqui, há no meio de vocês alguns, o texto vai dizer aqui, alguns que sustentam as doutrinas de Balaão, ou seja, está envolvido com o quê? Com o contexto da cidade, meu irmão. Aí vai um alerta para nós, igreja. Vamos ter cuidado com os contextos. Vamos ter cuidado com as pessoas que estão próximas a nós, perto de nós, que trabalham com a gente, ou até familiares nossos, que têm práticas que são contra a vontade de Deus, para que não venhamos ser influenciados por tais práticas. Porque ele deu isso aqui. Dentro da igreja, ele está vendo que pessoas que têm práticas iguais à da cidade, onde Satanás habita. Então ele olha aqui, cuidado que tem aí alguns que sustentam as doutrinas de Balaão, ou seja, comércio de fé, prostituição, é isso? E se vender a troco de barganha, barganhar a fé. Se você for ler lá Números 22, a seguir ali, versículo 5 e a seguir, você vai ver qual era a prática de Balaão. Comércio de fé, prostituição, incentivou as moabitas a se incitarem sexualmente aos filhos de Israel para fazer com que eles pecassem. E comércio de fé. São as práticas aqui dessa cidade. Entendeu? E nós vemos aqui o contexto todo. Idolatria, vários templos de adoração a Deus. Primeiro lugar, a cidade onde erigiu o primeiro templo a César para adorar um homem. É o que a gente está vendo aqui. Não é isso? Então Jesus está aqui. Eu tenho, porém, contra ti que há entre vocês alguns que sustentam as doutrinas de Balaão. E diz mais, seguem os ensinos dos Nicolaítas. Nós falamos, lembra disso? Que foi um diácono, é isso? Entre os que foram escolhidos, mas que perverteu a mente e passou a ter práticas contrárias à vontade de Deus, ensinando que o corpo não é templo do Espírito, portanto, nós não temos que se preocupar com o corpo. E incitava as pessoas a terem práticas sexuais livres, da maneira que achasse melhor, quisesse, não importava, porque o corpo não é templo do Espírito, não tem nada a ver corpo com espírito, mas a Bíblia é categórica a nos ensinar, amém? Que o corpo é sim templo do Espírito Santo, e que o Senhor habita nesse templo aqui, que é o nosso corpo, e não em templos formados por mãos de homens, amém? Terminando essa mensagem, versículo 15 diz assim: outro sim, também há os que têm a doutrina dos Nicolaítas, como já falamos. 16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então ele vai dizer aqui, contra esses que têm tais práticas, como ele falou lá, a minha palavra
está julgando. E a minha palavra que vai dar, né, a sentença final. Porque o julgamento vem pela palavra de Deus. Pelo aquilo que Ele já falou para nós. Já nos ensinou. Então nós já conhecemos a palavra. Então não podemos ser iludidos, amém, com nenhuma palavra que soe ou que tenha uma tonalidade diferente da de Jesus. Ainda que seja sutilmente, não podemos ser iludidos. Amém? E manter como Paulo fala a Timóteo, a sã doutrina. Preserva isso em ti, porque fazendo assim, salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Ele termina o texto dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então eu encerro essa mensagem, alertando aqui a igreja, os irmãos, você que está ouvindo, amém? Para que tenha ouvidos, para que ouça atentamente, porque Deus, Jesus está falando à igreja. Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa fazer bom uso dessa mensagem. Amém? Reflita nela, compartilhe, porque é importante para o teu bem-estar e para a tua vida espiritual. Deus abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus.